alegria poder compartilhar com você mais uma reflexão. E hoje a nossa reflexão é sobre esse tema, mulher cristã e bem-sucedida. Uau, que tudo, hein? Se você chegou aí e ainda não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreva para continuarmos a refletir. Redefinindo biblicamente o trabalho dentro e fora do lar. Esse livro é de Caroline e Nora. É um livro incrível. Ainda mais para nós mulheres hoje modernas, né? Como vamos dizer assim, que temos que trabalhar fora, que temos que trabalhar no lar, ainda somos cristãs. Uau! Quanta coisa, né? Quantos papéis, quantos rótulos que nós temos. E aí, você sabe como medir o sucesso? E aí? É difícil, né? Porque para cada pessoa o sucesso é medido de uma forma. Mas na Bíblia esse sucesso é medido diferente para nós mulheres. Porque como nós medimos o sucesso? Através da Bíblia. Porque tudo aquilo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Para engrandecimento e louvor a Deus. Então aí sim tem sucesso. Se estiver de acordo o que você está fazendo para glorificar o nome do Senhor, temos sucesso. E o padrão de sucesso de Deus é diferente do homem. Para o homem, a mulher que, vamos dizer assim, que trabalha numa multinacional, que é chefe, gerente e tudo mais. Mas para Deus é a mulher que honra o seu nome, que glorifica o seu nome, que está preocupada também em servir aos outros, né? Se o próprio Cristo veio para servir, né? Quanto mais nós. O que é uma mulher bem-sucedida para você? O que é uma mulher bem-sucedida? Para mim, uma mulher bem-sucedida é realmente, igual eu tinha falado, né? Que se destaca no mundo do trabalho, das organizações, que se destaca na igreja. Para mim, é uma mulher bem-sucedida. A autora começa fazendo um panorama da história do trabalho. Ela vai falar pra gente como que era antes, né, lá na antiguidade, como que era o trabalho. E é interessante falar que hoje o trabalho nosso é fora do lar, né? E a autora fala que na época da Bíblia, na época, né, da antiguidade, o trabalho era no lar. As pessoas trabalhavam no seu lar primeiro para suprir sua família e depois para suprir a sociedade, a comunidade. Então, dentro da sua casa, geralmente um quartinho na frente da sua casa era a empresa e nos fundos da casa. Então, os filhos, a família, a esposa, o esposo estavam todo mundo envolvidos nos negócios. E hoje não. Hoje há uma separação do lar e do trabalho. E essa separação traz alguns conflitos, porque quando nós separamos as coisas, quando nós colocamos divisões, algo vai ficar pendente. No trabalho, em casa, porque as coisas não se comunicam. E na palavra de Deus a gente vê que as coisas são ligadas. Há comunhão entre as coisas, as atividades, né? E a autora vem falar pra gente também que quando é que o nosso trabalho se tornou algo penoso, né? E a gente sabe que é lá no Éden, lá no Jardim do Éden, quando pecaram, quando se houve o pecado entrou no mundo, houve também a labuta. Agora não mais será, o lavrar a terra será penoso. Fazer comida para o lar será algo difícil. Você vai suar, ao labor vai crescer ervas daninhas, que agora você vai ter que matá-las para cultivar essa terra. E aí a autora fala também que muitas ideias, essa é a autora desse livro, é o mesmo de feminilidade radical. E aí ela traz algumas ideias também de algumas filosofias feministas que entraram, né, para desfazer o trabalho da mulher que fica em casa. Tanto é que fala que o lar deixou de ser produtivo. E agora passou de um lar produtivo que era antes, que agora produzia para o seu lar e depois para a comunidade, passou a ser um lar consumista. Então agora as pessoas, as grandes indústrias, mesmo na época passada da história,
a gente vê que elas começaram a investir pesado agora na simplicidade, que na verdade não é, né? Simplificar o trabalho da mulher, porque agora a mulher houve a necessidade de sair para fora para trabalhar, então ela precisa agora diminuir o seu tempo de fazer as atividades do lar. Então se inventou vários eletrodomésticos, várias coisas, levando-nos a consumir. Por quanto mais consumo nós geramos e achamos que necessitamos, gera o quê? Mais tempo que nós devemos passar trabalhando fora do nosso lar. E aí a autora vem trazer pra gente também teologia do trabalho. E ela vai explicar pra gente por que trabalhamos. Trabalhamos porque há um propósito no trabalho. Deus criou o trabalho, então não é algo ruim. Deus falou antes mesmo do homem pecar que ele deveria trabalhar, dar nome para os animais, cuidar do jardim. Então havia já trabalho. Só que, como eu disse, quando entrou o pecado no mundo, essas atividades passaram a ser penosas, passaram a ser árduo, passaram a ser difícil. E aí ela fala do propósito, né? Que o trabalho, porque trabalhamos, o propósito do trabalho é dar significado à vida. Nós temos a necessidade de trabalhar, de fazer algo, de sentirmos importante. Mas aí entra algo, né, que muito se fala, é que nós mulheres deixamos o quê? Agora nós só trabalhamos, nós só consideramos que nós trabalhamos quando nós vamos prestar um serviço. Mas tudo aquilo que nós fazemos dentro do lar não é um trabalho, mas é um trabalho. E é importantíssimo esse trabalho, né? E aí eu conversando com meu esposo e nós falando, né? Porque eu faço algumas coisas e congelo para ficar mais fácil para fazer ao longo da semana, dos dias. Faço pão de queijo, congelo. E aí eu fico meditando nisso e pensando, como pode que esse trabalho que eu faço, ele não é valorizado, mas se eu fizesse esse pão de queijo lá para vender no supermercado ou numa padaria, aí sim geraria algo importante. Nossa, eu estava trabalhando lá e fazendo algo bom lá, mas quando é para o meu lar, isso é desmerecido, né? E a autora fala pra gente também da importância do descanso. Quantas vezes trabalhamos afinco horas e horas nosso dia e não descansamos? Para nós, donas de casas também. Quantas vezes nós trabalhamos massivamente e o trabalho de casa não tem fim? Eu falo, meu Deus, não acaba. E não acaba mesmo, todo dia temos as mesmas atividades e algo a mais para fazer. Então, é necessário ter descanso. E aí eu estava pensando sobre isso e falando assim, mas quantas pessoas que trabalham também na vida aí, no mercado de trabalho, e aí por causa do consumismo, talvez, ou daí gera uma necessidade que talvez não é verdadeira. E essa pessoa, ela vende as suas férias. Seus 30 dias de férias, ela vende. E continua trabalhando dia após dia. E o mal que a falta de descanso pode trazer. Na área da saúde, nós falamos de quando o cansaço profissional é extremo, a gente fala de burnout, que é uma doença que é o extremo cansaço, que a pessoa está esgotada, é o esgotamento. E a autora traz exemplo aqui que no Japão, que o povo trabalha demais, que trabalhavam tanto numa época, que aí eles tinham o conceito de morte por trabalhar demais, que as pessoas morriam mais cedo por trabalhar demais, 40, 50 horas semanais e por aí vai. E então, assim, é algo muito extremo, é necessário descansar. Deus nos ensina a necessidade de descansar. É necessário descanso, né? Mas aí as pessoas vendem as suas férias e aí falam, não, mas eu preciso de dinheiro, nossa, eu tenho muitas dívidas. E aí passou esse ano e aí o ano que vem de novo, no próximo ano de novo, e não tira férias, não tira um descanso. E o próprio Deus disse, trabalhou durante 6 e o 7º dia ele descansou. Então ele nos ensina a necessidade. Ele que é o nosso Criador, ele sabe que o nosso corpo não aguenta ficar sem descansar, né? E eu pensando nisso, falei, gente, como é extremamente exaustivo quando as pessoas não tiram descanso, né? E talvez passa-se o tempo, e aí vai vir o quê? As consequências de doenças, as doenças do século que tem aí, é de pessoas que não tiram descanso. E muitas vezes fala que vai tirar um descanso, mas não faz
faz algo para ela, aí vai inventar outra coisa na igreja, outro trabalho, a pessoa não sabe dizer não, aí faz tudo que tem na igreja para fazer, faz. E aí? E você não precisa de descanso? Você não precisa de uma folga? A necessidade de saber dizer não. A identidade é o que nós fazemos no trabalho. Muitas pessoas, ela deixa a sua identidade como pessoa, como cristã, ser jogado fora, porque ela se identifica com o trabalho dela. Por exemplo, eu sou enfermeira e eu só me identifico como enfermeira. Esse é o meu papel, né? Eu não sou boa mais em nada a não ser enfermeira. Não, amada. Vai orar, pedir para Deus sabedoria para que você se tenha outras identidades, porque ao longo da vida, a autora fala, nós vamos o quê? Sendo forjados por novas identidades. Então, a nossa identidade não pode ser o trabalho, só aquilo, né? E ambição. A autora fala assim pra gente, que nós mulheres, nós não aceitamos bem a ambição. Porque para nós, ambição é algo ruim, né? E o homem, sim, pode ser ambicioso, buscar tal, crescer, mas para nós mulheres, quando vem isso no nosso coração, a gente fica frustrada, porque acha que é algo ruim. Mas a ambição, como ela diz, é o desejo de crescer, de querer ser melhor, de melhorar, de crescer. Igual eu tô começando um canal. Sim, eu sonho que o meu canal seja grande. Isso é uma ambição, né? Então, é o desejo de crescer. E se você tem esse desejo de crescer, busque no Senhor sabedoria, que Ele vai te conduzir, Ele vai te ajudar. O ciclo de vida do trabalho. Aí ela vem falar agora de um novo tema, né? Crescendo. Aqui vai falar o quê? Quando nós estamos crescendo, ensinando os nossos filhos, quando temos filhos. Crescendo em desenvolver melhor um trabalho, adquirir novas qualificações. E também, aqui no crescer, é que nossos filhos vão espelhar na gente. Como nós estamos conduzindo o trabalho. Como que nós nos relacionamos com o nosso trabalho. E aí é essa noção que nós vamos passar para os nossos filhos. Se a gente faz algo desleixado, nossos filhos vão achar que é normal fazer algo desleixado. Sendo que o nosso trabalho é para a glória de Deus. Então a gente não pode fazer algo desleixado. Porque aquilo que nós fazemos tem que ser para glorificar a Deus. Tem que ser exemplo para que as pessoas do mundo, quando a gente faz algo bem feito, que as pessoas que não são cristãs, que elas venham ver em nós um espelho e falar, olha, essa pessoa sempre faz tudo certo, sempre procura crescer, sempre procura melhorar. Essa aí, sim, é uma pessoa diferenciada. E entrando na vida adulta, fazer escolhas sábias, porque ela fala que nós vamos crescendo, né, conforme na infância. Quando a gente chega nessa fase adulta, nós devemos fazer escolhas sábias. Por quê? Porque as nossas escolhas vão definir os nossos propósitos, né? Vai definir a nossa história, o nosso legado. Nossa, quando eu li isso, eu falei, gente, realmente, aquilo que eu escolho pode refletir no legado que eu tô deixando na minha história de vida, né? Então, quando eu faço uma escolha ruim, uma escolha que traz algum malefício na minha vida, vai ficar o quê? Registrado na minha história, que eu fiz isso e vai ficar no meu legado. Aí você quer um legado positivo ou negativo? Eu quero um legado bom para minha filha, para minha família, para as pessoas que vai saber de mim depois que eu não estiver mais aqui. E o que você tem deixado? Que você era uma mulher trabalhadeira, que você cuidava bem tanto da sua família, como lá fora no seu trabalho, você era uma mulher honrada. O que é o seu legado, né, que você vai estar deixando? Depois a autora vem falar pra gente de equilíbrio. O que é o equilíbrio que ela fala pra gente? É quando a gente começa na carreira profissional, nós falamos assim, não, agora eu vou dar meu gás aqui, vou dormir mais tarde, vou fazer isso, eu preciso crescer, vou em busca de clientes e tudo mais, e eu preciso dar meu gás. Só que daí você precisa aprender que você vai fazer isso sem descanso, vamos dizer assim, não vou tirar férias porque eu preciso crescer na empresa, eu preciso disso. Por quê? Você precisa entender que há um momento que você tem que desacelerar, diminuir o ritmo, né? E não pode ficar nessa bola de neve aí para sempre. Não pode, você tem que saber quando desacelerar. E treinando para o sucesso. Aqui está. Treinando para o sucesso. É como se fosse, ela fala como se fosse um treinador de futebol, ou um coach, né?
que ele vai o quê? Ele treina a pessoa para o sucesso. Ele fala, vamos, chama para frente, né? E vai treinar essas pessoas para serem grandes, para a grandeza. E aí ela traz o exemplo que nós devemos ser assim. Que a nossa tarefa, naquilo que nós fazemos ou desempenhamos, pode ser descrita como treinamento de outras pessoas para a grandeza. Então, a minha tarefa como mãe é treinar as pessoas para a grandeza. Quem que eu vou treinar para a grandeza? A minha filha, o meu esposo, para que eles possam ser grandes. Então, o nosso lar é isso. A nossa casa, a nossa vida, o nosso trabalho, tudo tem que ser para que pessoas cheguem à grandeza, cheguem ao propósito que Deus espera delas. E, por fim, a autora termina falando sobre o ninho aberto, né? Ela traz como um ninho aberto, que é o ninho fechado, o ninho aberto que ela fala pra gente, que é quando a gente se aposenta. Uau! Eu vou demorar um pouco ainda, gente, olha só. Mas se você está vivendo essa fase em que os filhos saíram de casa, que os filhos tiveram que sair e que você agora não mais trabalha naquele ritmo acelerado, intenso, que você tem que ficar no lar, ela fala pra gente buscar novos propósitos de vida. Porque tem muita gente, e é comum, estudos mostram que as pessoas, quando chegam na aposentadoria, na fase de parar, de diminuir o ritmo, as pessoas ficam depressivas. E isso também se deve que ao longo dos anos, as pessoas, elas não procuraram ter outras atividades. Igual eu disse, sou enfermeira, você só é enfermeira e pronto. Não, você tem que procurar as possibilidades na vida. Você pode aprender a bordar, você pode aprender a cozinhar melhor, pode aprender a confeitar, pode aprender N coisas, a costurar, a fazer artesanato, quantas coisas. Aprender a editar vídeo, abrir um canal no YouTube, qualquer coisa. Ler mais, então você tem que criar novos hábitos, novos propósitos, quantas coisas que a gente pode aprender para que quando a gente chegar na fase do ninho aberto, para que quando a gente chegar na fase da aposentadoria, a gente venha ter, né, nessa fase aí, a gente venha ter novas possibilidades, ver novas coisas, novos hobbies, né? E a autora traz exemplo aqui de uma mulher que ela a vida inteira deu aula para os seus filhos em casa, criou os seus filhos, e aí o marido dela falava para ela, eu quero que quando o nosso último filho for para a faculdade, que você, né, já tiver concluído a sua tarefa de ensinar os nossos filhos, eu quero que você vá trabalhar fora. Aí ela ficou pensando nisso, e não entrava isso no coração dela, então ela foi orar. E aí ela se viu agora sendo professora de outras pessoas, de outras crianças, e ela falava assim, quanto mudou em mim? É trazer outras possibilidades. Ela foi estudar, ela foi buscar mais conhecimento e agora ela é professora dos outros. Então a gente não pode se desesperar, não pode entrar na depressão porque agora paramos, porque agora diminuiu o ritmo e é o momento de desacelerar. Essa é a reflexão de hoje. Espero que você tenha gostado. Esse livro aqui é incrível. Se você está buscando compreender mais esse mundo do trabalho, do ficar em casa e buscar mais satisfação ao trabalho do lar, o trabalho ressignificar. Para mim, esse livro ele trouxe um novo significado daquilo que eu estou fazendo em casa, um novo significado do que é trabalhar fora e foi ótimo para mim e que para você também vai ser muito bom se você ler esse livro. E eu espero que... e se você chegou aqui, não se inscreveu no canal ainda, nem acredito. Se inscreva agora e eu te convido a comentar aí se você gostou, se você já leu esse livro, o que mais chamou a sua atenção. E curte, compartilha com outras mulheres que também querem entender mais o mundo do trabalho, da vida da mulher cristã. Compartilha com ela, vai ser bênção para a vida dela também. Que o Senhor Jesus abençoe você e sua família e eu te aguardo para a próxima reflexão.